Senhor para a igreja, amém? Irmãos, pode se assentar por enquanto. Glorifico o nome do Senhor e agradeço muito a Deus porque quando foi me feito o convite pela primeira vez para estar trazendo a palavra, na verdade não foi um convite, foi uma intimação, como alguns irmãos já sabem. Não teve nem como falar não, que foi na manhã com Deus, numa sexta-feira. E o presbítero Wendel me chamou para estar trazendo a palavra pela manhã. E eu aceitei de pronto. Falei, Senhor, e agora? Já aceitei? Quando faltava 2 semanas, eu pensei em voltar atrás e falar com ele. Falei, não posso me acovardar. Essa é a oportunidade de estar falando do amor do Senhor. Não posso me acovardar, não posso voltar atrás. E ali eu comecei a buscar o Senhor de forma que eu nunca tinha buscado, irmãos. Nunca tinha buscado o Senhor daquela forma. Nunca tinha buscado o Senhor, não porque só eu iria pregar. Eu falei, Senhor, eu não quero só estar naquele dia trazendo a Tua palavra e voltar para casa e voltar a ser a mesma pessoa de antes. Porque eu não queria isso. Eu não queria estar trazendo a palavra naquele dia e voltar para casa e minha vida seguir normal. Que a vida do crente, ela não é normal, irmão. Não é normal. Então eu falei, Senhor, eu não quero. E ali eu comecei a buscar o Senhor, faltando acho que 3 semanas. Eu comecei a buscar o Senhor de uma forma que eu nunca tinha buscado antes. E naquele dia ali, na sexta-feira, irmãos, eu tive certeza que o meu ministério, o ministério a qual o Senhor tinha preparado para mim, ele tinha iniciado. Ali eu tive toda a certeza. De todas as vezes que eu tive aqui na frente cantando, tive ministrando, louvor, eu nunca tive tanta certeza como naquele dia. Porque aí eu comecei a entender que o maior ministério da igreja do Senhor é pregar a palavra de Deus. Nesse dia eu entendi. Aí quando me veio o convite do presbítero Eduardo, há 3 semanas atrás, numa terça-feira, aí ele chamou uma irmã, a irmã não pôde vir, eu não sei se ele chamou outra pessoa também. Aí por fim ele chegou em mim, e eu estava conversando com a minha cunhada na porta, aí eu, não vou não. Depois eu falei, não, presbítero, amém. Eu falei, vai ser culto de quê? Ele, escola bíblica dominical. Eu falei, amém, pode deixar. Entrego nas mãos do Senhor e seja o que Deus quiser. Aí cheguei em casa, bateu aquela, não sei se eu posso chamar de depressão, mas aquela coisa assim, meu Deus, para que eu fui aceitar, Senhor? Aí, outra vez me bateu aquilo, eu falei, Senhor, por que eu fui aceitar, Pai? Aí tá, aí eu tô lá sentada, eu falei assim, gente, por que eu fui aceitar? Porque sim, Deus, ele poderia ter me chamado primeiro, mas não, ele foi em outra irmã. Não, Deus não, o presbítero podia ter me chamado primeiro, mas ele foi em outra irmã. Às vezes não era nem para mim estar ali, estar lá pregando, e eu aceitei. Às vezes não era nem para mim. E eu comecei a chorar, falando com o Senhor, Pai, se não for da Tua vontade, tira isso. Se for da Tua vontade eu estar ali levando a Tua palavra, tira isso do meu coração. Porque às vezes a gente se confunde, né? Porque é o homem que está chamando e a gente acha que não tem Deus. Tem, irmãos. Na hora que eu estava ali questionando ao Senhor, o Senhor falou comigo dessa forma. Filha, você acha por que as outras não aceitaram? Você acha por que elas não aceitaram? Porque era da minha vontade você estar ali. Se fosse para outra pessoa, olha quantos professores, Deus falava assim, olha quantos professores tem escola bíblica dominical, olha quantos obreiros, olha quantos presbíteros poderiam estar ali pregando a palavra, mas não, é você, foi eu que te escolhi. Foi eu quem te escolhi para estar ali. Então, já que o Senhor nos escolheu, né, vamos fazer a vontade do Senhor, amém? A igreja pode estar se colocando de pé, eu vou estar lendo em 2 Timóteo, capítulo 4. O versículo de 1 ao 5, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Amém? Eu não vou nem estar lendo a minha Bíblia, porque a letra é minúscula e eu não enxergo direito. Vou até passar um pouquinho para frente. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência.
pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou estar citando sobre os capítulos, tá? Desde o início. No capítulo 1 de Timóteo, Paulo fala com Timóteo, estava no final da caminhada dele ali, né? Paulo fala com ele, não se envergonhe do Evangelho. Paulo, ele se mostra aflito para Timóteo e exorta ele com firmeza. A constância, exorta ele a firmeza e a constância no ministério e cita sobre a fé não fingida dele, que habitou na avó, habitou na mãe, e que Paulo tinha certeza que ele também tinha essa mesma fé. No capítulo 2, Paulo fala com Timóteo para ele sofrer pelo Evangelho. Paulo diz para ele se fortificar na graça que há em Cristo, e também o ensina como conduzir como aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. No capítulo 3, Paulo fala com Timóteo, ensina para ele como preservar o Evangelho. Paulo adverte Timóteo sobre a extrema corrupção nos últimos tempos. E no capítulo 4, irmão, neste capítulo que a gente acabou de ler, ele fala com Timóteo para pregar a palavra. Essa é um dos livros assim que eu tenho gostado bastante. Paulo faz uma convocação solene a Timóteo. Paulo faz uma convocação solene a ele pela importância de pregar o Evangelho em todo o tempo. Convocação solene é uma reunião de caráter formal ou cerimonioso com grande significado ou importância que envolve a presença de autoridades. E no nosso caso, irmãos, é a autoridade de Jesus Cristo e de Deus. É essa autoridade. Ele fez uma convocação solene a Timóteo para que ele viesse pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E quando Paulo foi preso pela primeira vez em Roma, foi preso por incendiar, né? Roma ali, quando ele pela primeira vez em Roma, ele já era idoso, ele já estava velho, né? Timóteo ali, ele foi algemado, lançado numa prisão imunda, toda suja, como os irmãos sabem, já ouviu falar. Ele foi preso por fazer algo que ele não fez, por incendiar, e foram os chefes mesmo lá, o pessoal de lá mesmo que incendiou para poder estar acusando ele, para poder acusar ele de alguma coisa e ter um motivo para lançar ele na prisão. Gente, só que Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que em todas as coisas Deus usou Paulo para poder trazer o Evangelho, trazer e preservar a palavra, para que ela viesse chegar até nós nos dias de hoje. E Paulo, em nenhum momento, ele estava preocupado com a saúde dele, com a situação que ele estava vivendo ali. A preocupação maior de Paulo foi o Evangelho, o propósito. Nessa última carta, era conscientizar a Timóteo quanto à responsabilidade dele com a igreja. Ele ensinou a Timóteo a como guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, preservar o Evangelho e, enfim, pregar o Evangelho de Cristo. E aqui nós começamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu como instrumento dele. No versículo 1, Paulo recebe uma ordem de Deus. Ele executa essa ordem e no final da sua vida passa a ordem a Timóteo. E ele mostra a Timóteo a importância e o peso que tem aquela ordem, falando que estão na presença de Deus e de Cristo Jesus. É para Timóteo sentir como era importante aquilo que Paulo estava ensinando para ele. Ele era um jovem. A gente não sabe mais ou menos a idade dele, mas se era um jovem, ele não tinha mais de 30 anos. Ele tinha menos de 30 anos. Então, Paulo ali estava ensinando ele, dando uma ordem para ele. E para a gente também essa ordem já foi dada, irmãos. A ordem já foi dada. A unção do Senhor sobre nossas vidas, ela já foi derramada. Cabe a nós agora sair e pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Coloca para mim Marcos 16, verso 15, por gentileza. Então ele disse:
Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Como eu disse um pouco atrás, a ordem já foi dada, irmãos. A unção sobre nossas vidas já foi derramada. Oh, aleluia, agora cabe a nós. O que é que nós vamos fazer com essa mensagem, com essa unção que foi derramada sobre nós? Lá no dia do Dia com Deus, eu falei preguei sobre Daniel 3, né, que fala sobre a estátua do rei, e preguei sobre aqueles 3 irmãos que foram lançados. E eu estudando a palavra, estudando esse capítulo e versículo, o Senhor falava comigo que hoje nós continuamos sendo o arauto do rei. O arauto, ele é encarregado de estar enviando a mensagem. O arauto é encarregado para isso. Só que ele não pode adulterar a mensagem. Da mesma forma qual o rei dele entregou para ele, ele tem que passar para frente. Da mesma forma, o arauto, ele não pode mudar a mensagem. Nós somos embaixadores. Nós não falamos em nosso nome. Nós falamos em nome daquele que nos enviou, que é o nosso Rei Jesus. Então que nós venhamos a ter noção, irmãos, do quão pesado é isso sobre as nossas vidas. Nós temos que ter isso, irmãos, como uma coisa muito certa, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No final de semana, a Adriele estava trazendo um minuto missionário aqui, e ela falava sobre o tanto de pessoas que ainda não chegou essa palavra, sabe? E aquilo queimou no meu coração, e eu fui para casa pensando naquilo, e antes de dormir eu fui mexer, né, no celular para poder, falei assim, gente, ela falou uma quantidade, eu não lembro qual foi, eu fiquei indecida se era 3 milhões ou 3 bilhões, eu falei, não, deve ser 3 milhões, que 3 bilhões é muita gente. Irmãos, quando eu pesquisei, que eu vi mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus, mais de 3 bilhões de pessoas. E o mundo tem pouco mais de 8 bilhões. Irmãos, são muita gente. A gente tem mania de clamar ao Senhor, volta Jesus. Senhor, volta, Maranata, hora vem ser Jesus. Nós temos que clamar mesmo. Mas nós temos que ter em mente também que Deus, Jesus, ele só vai voltar quando o evangelho for pregado em todos os 4 cantos da terra. E quando eu ouvi falar que tem mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviu, eu falei, meu Deus, o que a tua igreja está fazendo ainda só dentro de 4 paredes? Nós temos que começar a clamar ao Senhor, igreja, para que Ele venha nos preparar. Porque a ordem já foi dada, a unção foi derramada, mas nós temos que clamar ao Senhor para que Ele venha nos preparar para sair, para pregar o evangelho. Às vezes você tem vergonha de falar com alguém na rua. Timóteo, ele também era tímido. Timóteo era tímido, mas isso não impediu ele de falar da palavra do Senhor. Isso não impediu Timóteo de estar pregando a palavra de Deus. E ele foi. Então, se você for tímido, mas usa uma rede social, posta nas suas redes sociais. Nem todos os seguidores que você tem, todas as pessoas que vê o seu status, as suas redes sociais, elas são crentes. Elas são cristãs. Então, postem nas redes sociais de vocês. Não cessem de postar. Posta um versículo. Posta vídeo falando sobre o evangelho, porque essa muitas das vezes é a maneira que muita gente vão ver que hoje nós estamos num tempo em que as pessoas estão agarradas em rede social, internet. Então agora é a nossa chance. Tem vergonha de falar no público? Posta na rede social. Tem gente que desfaz do Instagram, desfaz disso, desfaz daquilo. Desfaça não. Usa para louvor e glória do nome do Senhor. Usa para que venha alcançar vidas, porque é para isso que nós somos chamados. Se nós estamos aqui na terra até hoje, a igreja do Senhor se encontra aqui, é porque o evangelho ainda não chegou nos 4 cantos da terra e cabe a nós anunciar essa palavra. No versículo 2, irmãos, desse capítulo 4, Paulo exorta para que pregue a palavra, insista em anunciar, seja no tempo certo ou não. Lembrando que pregar a palavra de Deus não é uma invenção da igreja, mas uma comissão por ela recebida. Ou seja, irmão, nós somos comissionados a espalhar a mensagem. Foi dada a nós, irmãos. É um privilégio muito grande para nós. Se nós tivéssemos noção quão privilegiado nós somos, irmãos. A Bíblia fala que nós somos privilegiados de crer sem ter sido visto. A gente não viu, nossos olhos não contemplou Ele, mas nós cremos nele. Mas nós também somos privilegiados quando foi dado para nós, sabe, esse poder de pegar a palavra de Deus. Sabe, é muito lindo isso para nós.
Coloca para mim Mateus 28, versículo 19 e 20, por gentileza. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28. Isso, amém. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É isso que a gente tem que crer, irmão, e tem que ter certeza na nossa vida. Não importa aonde a gente vai levar a palavra, se vamos só postar, se vamos falar com alguém, que a gente não vem perder a oportunidade de estar anunciando a palavra do Senhor. Que a gente venha convencer as pessoas, e quando nós falamos de convencer, nós precisamos de quem? Do Espírito Santo sobre nossas vidas. De convencer aos ouvintes daquela é a verdade absoluta. A palavra de Deus é verdade absoluta. Eu já tentei viver fora dela durante 34 anos. Eu sobrevivi fora dessa verdade. E a partir do momento que eu comecei a conhecer essa verdade, irmãos, não tem como viver fora dela. Não tem como. A igreja de Cristo, nós seres humanos, fora dessa verdade, nós somos como um cavalo indomável. Ninguém consegue nos domar fora dessa verdade. Então que nós viemos insistir mesmo em anunciar a palavra de Deus, ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado a vocês. Foi uma ordem dada para a igreja. Foi uma ordem dada para a igreja. E no versículo 3, Paulo começa a dizer o que está por vir. E lembrando a Timóteo de pregar a palavra, que pregar a palavra não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ele falou para Timóteo, se para ele lá atrás não foi fácil, para a gente também não vai ser. Mas ele falou com Timóteo, e ele lembrou a Timóteo sobre isso. Coloca para mim 1 Coríntios 2,14, por gentileza. Nós louvamos Jesus por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, aleluia. Isso. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Aleluias. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente, pregue, insista em anunciar. Mas, irmãos, temos que ser amorosos. Temos que ser longânimos, porque não vai ser a primeira vez que a gente vai falar que a pessoa vai ouvir. Muitas das vezes não querem nem que você abra a boca. Não querem nem que nós abrimos a boca. Não vai querer que a gente abra a boca. Mas a palavra de Deus fala para a gente pregar. Porque mesmo que vão ter pessoas que vão achar que é loucura. Porque para entender que isso é espiritual, essa palavra é a palavra que liberta. Irmãos, tem que ter o Espírito de Deus. A pessoa tem que ter o Espírito de Deus. E nós que vamos anunciar também temos que ter o Espírito de Deus. A gente não pode esquecer, irmãos, nunca na nossa vida. Temos parentes, né, que não servem ao Senhor. Eu tenho. Minha parentela praticamente toda ainda não serve ao Senhor. E nós temos que ser longânimos com eles. Eu vou contar para os irmãos o que aconteceu comigo esses dias na casa da minha mãe. Foi aniversário dela semana passada. E ali a minha irmã estava. Minha irmã está fazendo teologia. Ela é católica, está fazendo teologia. E ela estava com a Bíblia aberta em cima da mesa da minha mãe para lá de fora. Ela abriu a Bíblia e tinha uns versículos marcados, um caderno do lado. Aí a Maria Eduarda veio. Oi, tia, tá fazendo devocional? Aí ela ficou com a Bíblia um tempinho aberta e eu ali olhando, sabe? Aí daqui a pouco ela, eu vou fechar porque eu não estou com cabeça para estudar, que ela está passando por situações de saúde. Ela falou, não estou com cabeça para estudar, não vou fechar. Só que depois que eu saí de lá, eu falei, meu Deus, eu perdi a oportunidade de abrir a minha boca. Eu que devia ter questionado para ela se ela estava estudando, o que ela estava estudando. Eu devia ter questionado. Eu falei, Senhor, perdi a oportunidade de pregar um pouquinho para ela.
E ela é uma das minhas irmãs, assim, que é mais endurecida. Aí você chega perto dela, ela já coloca a armadura. E nós vamos encontrar muita gente assim, gente, o tempo todo. Às vezes a gente acha que é só dentro da casa da gente. Dentro da casa da gente é difícil. Da casa não, dos parentes, né? É difícil, irmãos. É muito difícil. Mas nós vamos encontrar pessoas assim em todo lugar. Todo lugar que você for, você vai encontrar pessoas assim. E quando eu olhei aquilo ali, que eu falei, Senhor, eu perdi a oportunidade. Eu falei com o Senhor, Pai, me perdoa. Porque era a oportunidade que o Senhor estava me dando. Ela com a Bíblia dela aberta, para poder pregar a palavra para ela, falar um pouquinho que seja. E eu não me atentei a essa oportunidade. Mas que nós não venhamos perder, irmãos, a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Por mais que seja difícil, por mais que não seja fácil mesmo, porque não vai ser fácil. E o lugar mais difícil a gente levar a palavra, todos aqui sabem, irmãos, é dentro da nossa própria parentela. É o lugar mais difícil que tem. Então nós temos que ser a Bíblia que eles leem. Nós temos que ser a Bíblia que eles leem o tempo todo. Nós temos que dar bom testemunho para eles o tempo todo, porque a palavra de Deus fala que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. Ou seja, são muitas pessoas que nos rodeiam. Então a gente tem que dar bom testemunho o tempo todo, não só no meio da nossa parentela, mas sair do nosso portão para fora, dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa também tem pessoas que não são crentes, a gente sabe que tem. Então a gente tem que dar muito bom testemunho. Que muitas das vezes o evangelho não vai chegar neles falando, mas vai chegar com a nossa maneira de viver. Então a nossa maneira de viver neste mundo é que vai fazer com que o evangelho chegue até eles. A nossa maneira de conduzir os nossos problemas, as nossas situações, vai ser assim que o evangelho de Cristo vai chegar até eles. E, irmãos, e no versículo 4... Paulo diz que as pessoas vão querer ouvir mentiras que lhes afaguem o ego, terão fome de novidade e não suportarão ouvir a verdade. Coloca para mim Atos 7, do 53 ao 57, por gentileza. As pessoas não vão querer ouvir a verdade. 53 ao 57. Vocês receberam uma lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse, olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Foi isso que aconteceu com Estevão quando ele tentou falar sobre a palavra do Senhor. E este mesmo Paulo, que estava ensinando Timóteo nessa carta, o mesmo Paulo que estava ensinando Timóteo a pregar a palavra em todo o tempo, foi ele quem estava de frente com essa situação que aconteceu com Estevão. Estevão virou mártir pela morte apedrejada que ele teve. E ele estava ali pregando a palavra do Senhor. Ele estava o tempo todo ali pregando a palavra do Senhor, mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos junto contra Estevão. Com a gente não vai ser diferente não, irmãos. Pode ser que não avance em cima da gente, porque ainda não é proibido pregar o evangelho no Brasil. Aqui a gente pode pregar à vontade, pode andar com a nossa Bíblia debaixo do braço. Nós podemos andar para tudo enquanto é lado, gritando, cantando dentro do ônibus, que ninguém vai fechar nossa boca. Ninguém vai nos proibir de trazer a palavra, porque não é proibido, mas naquele tempo estava proibido. E as pessoas taparam os ouvidos. As pessoas taparam os ouvidos por não querer ouvir. E foram contra Estevão e apedrejaram e mataram ele. E hoje em dia não vai ser diferente não, irmãos. As pessoas não vão querer ouvir. Eles vão querer ouvir fábulas, mentiras, coisas que lhe afaguem o ego. Aquilo que eles gostam de ouvir, que fala, ai, Deus falou comigo. Porque era aquilo que ele queria ouvir. A gente encontra muitas pessoas assim, irmãos, muitas pessoas assim. Que andam, irmãos, misericórdia, que não tem prazer de sentar para ouvir a palavra de Deus. A gente vê nos cultos de domingo pela manhã, de terça-feira à noite.
Os irmãos não têm prazer de sentar, mas se você chegar numa igreja onde tem culto de revelação, irmãos, aqueles irmãos estão lá sentados. Porque as coisas que estão sendo faladas, muitas das vezes ali, irmãos, muitas das vezes estão sendo faladas coisas que vai ludibriá-los. Coisas que vai afagar o ego, mas não vai causar transformação. Eu falo porque eu vivi um bom tempo. Eu recebi, irmãos, eu não falo que Deus não usa os profetas, não, porque Deus usa muito, irmãos. Usa muito. Inclusive, hoje eu estou aqui por causa de uma promessa que Deus me fez e usou um profeta para falar comigo. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu vi essa promessa se cumprir. Então, os irmãos não achem que tudo que os profetas falam é mentira. É verdade, irmãos. Só que não procurem, não vão atrás para poder ouvir aquilo que você quer, que você deseja ouvir. Vai atrás da palavra de Deus. Você tem dúvida sobre algo? Dobra o seu joelho, ora. Às vezes Deus não vai te responder naquela hora, naquele momento. Às vezes vai demorar para te responder alguns dias. Mas fique tranquilo que o Senhor vai falar. Não procure, irmãos, não vão atrás de fábulas, de mentira. Não vão. Não vão porque é perda de tempo. O crente ele tem que estar firmado na palavra, irmãos. Eu tive durante um tempo, como eu estava falando para os irmãos, eu amava quando Deus usava alguém para falar comigo. Só que chegou um tempo que Deus não usava mais o profeta para falar, Deus manda te dizer. Não usava mais. Porque não era aquilo que Deus queria mais. Chegou um tempo que isso aconteceu, que Deus não usava mais o profeta. Eu desanimei de ir à igreja. Tá? Eu desanimei. Eu ia no ministério de Volta Redonda, eu desanimei, porque, segundo eu, Deus não usava mais profeta para falar comigo. Só que aquilo de ouvir só esse tipo de coisa, aquilo foi, na verdade, foi me cansando. A minha alma, ela começou a desejar mais. E eu falava, Senhor, onde que eu vou buscar? Eu não sei o que é, mas eu estou sentindo que a minha alma quer mais. E um belo dia eu estava na minha casa e a Luana me chamou para ir no culto nessa igreja que a gente sempre ia, que é perto de casa. E eu falei, Luana, não vou, porque eu já não suporto mais ouvir essas coisas. O meu espírito, ele já quer algo mais. Eu quero algo, mas não é isso. E quando foi uma quinta-feira, eu saí de casa, irmãos, e vim disparado. Falei, não, sei nem a hora do culto, mas eu vou. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 34 anos, o Senhor usou uma irmã que estava aqui, eu não lembro se foi a irmã Andréia, mas Deus falou comigo e renovou as promessas que Ele tinha me feito naquela época, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, Deus renovou aquela promessa que o Senhor tinha feito sobre a minha vida. Então, irmãos, por um tempo vai ser muito bom você ouvir. Muitas fábulas, coisas que lhe afaguem o ego, coisas boas para os seus ouvidos, por um tempo vai ser bom. Mas vai chegar uma época em que o Espírito ele vai querer algo a mais. E esse algo a mais, irmãos, é só na palavra do Senhor. É só a palavra de Deus que tem. Esse algo a mais é só aqui que tem. E no versículo 5 de 2 Timóteo capítulo 4, Paulo exorta Timóteo para que ele seja moderado, sóbrio em todas as situações, suportar o sofrimento, fazer bem o seu trabalho e cumprir o seu dever de servo de Deus. Coloca Isaías para mim, 6, 8. Aleluia. Cumprir bem o trabalho dele de servo de Deus. Pregar a palavra, irmãos, é a principal missão de um ministério. Pregar a palavra de Deus é a principal missão de um ministério. Em seguida, ouvi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. Essa foi uma fala de Isaías, né? Quando Deus perguntou, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele falou, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, eu volto a falar. Pregar a palavra é a principal missão de um ministério. Irmão, nenhum ministério é mais importante do que o ministério de anunciar a mensagem que nos foi dada. Nenhum ministério é mais importante. Às vezes a gente fica se vangloriando porque o meu ministério.
Porque o meu ministério é isso, o meu ministério é aquilo. O meu ministério é de levita, o meu ministério é disso, o meu ministério é daquilo. Que todos saibam nessa noite, irmãos, todos que estão aqui, que estão assistindo esse culto, que saiba que o maior e principal ministério é pregar a palavra de Deus. Você pode cantar como ninguém, mas se você, irmão, não ser uma Bíblia viva, não vai adiantar. Porque a palavra de Deus fala que a palavra de Deus, ela cura, ela exorta, ela faz uma série de coisas na vida do ser humano. E eu estou aqui para falar isso com os irmãos, que fez na minha, fez na do meu esposo e de tantos outros homens. Então falo para você, você pode cantar maravilhosamente, mas se você não prezar em pregar a palavra de Deus, ou ser uma Bíblia viva, onde aquelas pessoas que convivem ao seu redor possam olhar para você e falar: ali vai um homem de Deus, ou ali vai uma mulher de Deus. Irmãos, ministério nenhum vai adiantar, porque o maior e principal ministério é a maior comissão, irmão, que Deus nos deu, foi de pregar a palavra dele. Foi pregar a palavra de Deus, pregar a palavra dele a tempo e fora de tempo, seja em tempo oportuno ou não. Não é querer empurrar a palavra do Senhor goela abaixo dos outros, não, irmãos. É como eu falei, usa sua rede social, usa ela. Tem vergonha de sair aí fora pregar? Use sua rede social. Seja uma Bíblia viva. Como uma Bíblia viva? Seja bom testemunho no meio dos seus vizinhos lá. Eu tenho vários vizinhos lá, de crente ali perto de mim. Eu acho que só tem uns 2 que me rodeia. Só tem umas duas famílias que são cristãs ali perto de mim. Então, para eles, eu tenho que ser a Bíblia que pode ser que eles leiam e fala: é verdade, Deus transforma. Porque a minha casa, como meu esposo já cansou de falar aqui no púlpito, irmão, a minha casa, meus filhos, eles foram criados praticamente no meio de bagunça. Então, foi coisa que os vizinhos sempre viram. Eu me converti, o Senhor, né, me trouxe para o Evangelho. O João Vitor já ia fazer 10 anos, a Maria Eduarda já tinha 15 anos. E a palavra de Deus fala que ensina o seu filho o caminho que deve andar e quando crescer não vão se desviar deles. E eu ficava assim: Senhor, mas eu não ensinei os meus filhos. Quando eu vim para a presença do Senhor, meus filhos já estavam grandes, já tinham formado o caráter deles. Eles já estavam grandes. Aí um tempo eu entendi que tudo é no tempo do Senhor. Falei: Senhor, está nas tuas mãos. Eu vou orar ao Senhor, vou clamar e seja feita na vida deles a tua vontade. Porque eles não foram criados no Evangelho, mas eu também não fui. Eu tinha 34 anos quando eu conheci o Senhor. Então nada é impossível para o Senhor. Toma os meus filhos nas mãos do Senhor e seja feita na vida deles a tua vontade, assim como foi na minha. E ali meus vizinhos foi vendo como que foi, né? Como que era a minha vida, a vida do meu esposo. Ele trabalhou a vida toda fora, mas quando estava em casa era bagunça e tal. Então hoje nós somos totalmente oposto disso. Totalmente oposto disso. A gente não era de briga, nunca fomos de arrumar confusão com o vizinho, com ninguém, por causa de nada. Mas a bagunça estava ali, irmãos. Era bebedeira, era músicas, era tudo que os irmãos podem imaginar dentro da minha casa. E hoje nós somos totalmente o oposto disso tudo. Olha o que Deus faz, irmãos. Eu falo que é só o Senhor que pode. Nem o homem mais poderoso dessa terra conseguiu. Nem o homem mais poderoso dessa terra. Mas o nosso Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso. Muitas das vezes nós vamos pensar, às vezes vai ter pecado que habita na carne que vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas o nosso Senhor, Ele é poderoso. O nosso Deus, irmãos, Ele quebra jugo. Às vezes você pode estar dentro daquele quarto lá, triste, com aquele jugo pesado nas suas costas, cheio de problemas psicológicos. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que o jugo dele é suave e o fardo é leve. O jugo dele é suave, o fardo é leve. E é só por ele, irmão, e por essa palavra gloriosa. Irmãos, não tem nada que substitui a palavra de Deus. Não procure, porque vocês não vão achar. Não existe nessa terra nada que substitui a palavra dele. Não existe. Vocês podem procurar onde você for. A sensação pode ser boa, porque quando eu me embriagava, a sensação era muito boa. Só que, irmãos,
Eu vim para o evangelho e não saí nunca mais, porque como a palavra de Deus não existe, como a presença dele sobre nossas vidas não existe. O Senhor faz coisas com nós, irmãos, que eu falo, meu Deus, se não fosse o Senhor, e o Senhor, ele fala conosco através da palavra, ele fala conosco através dela. Que nós venhamos ficar com os ouvidos abertos, que o Senhor fala, irmãos. O Senhor liberta através dessa palavra. Eu falo com os irmãos que quando eu vim e aceitei Jesus, eu vim no domingo, quando foi na quinta-feira, no domingo, eu cheguei em casa muito tarde, bêbada, que eu ia vir no culto. Cheguei em casa bêbada no domingo, muito bêbada, tarde da noite, já era 11 e pouco, meu esposo já estava dormindo, ele também estava bêbado. E eu me deparei de frente ao meu espelho, irmãos, no banheiro, tomei banho e tal, e quando eu olhei no espelho, irmãos, eu não sei se os irmãos já sentiu isso, mas aquele arrependimento, aquela dor no coração, aquela dor que eu não consegui dormir, que uma pessoa bêbada, irmão, consegue deitar e não dormir. E eu falava com o Senhor, olhando para o espelho, e falei, Pai, me perdoa, que eu ia na igreja hoje, e eu preferi ficar ali me embriagando e não fui. Mas eu prometo para o Senhor que hoje foi o último dia, que quando eu voltar lá de novo, eu vou aceitar ao Senhor como meu Salvador, e nunca mais eu quero essa vida para mim. E as tuas promessas sobre minha vida, ela vai se cumprir. Eu falei para o Senhor dessa forma, não quero mais essa vida para mim. E na quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018, irmãos, eu pus os pés aqui dentro, aceitei a Jesus, irmãos, e nunca mais eu quis me afastar. E eu peço ao Senhor que me dê graça. Senhor, me dá graça. Diante das situações, diante das circunstâncias, Pai, só me dá graça em nome de Jesus. Me dá graça para me suportar com paciência, Pai, todas as provações. Porque servir ao Senhor não é fácil. Eu vejo a vida de alguns irmãos, inclusive da minha cunhada, que é minha cunhada, e eu vi a vida dela há 24 anos, eu acompanho a vida da minha cunhada Rosângela, e eu falo, meu Deus, que mulher de Deus. Que mulher, Pai. Eu me inspiro muito nela, irmãos. Eu falo, Senhor, me dá a força. Me dá a força dessa mulher, só a ponta da força. Eu costumo falar que a minha cunhada, o que ela suporta rindo, eu falo, Senhor, eu acho que eu não vou suportar nem chorando, eu vou suportar o que ela passa. É uma mulher de Deus, irmãos, uma mulher de Deus, com erros, com falhas, mas é uma mulher de Deus como todos nós. Ela é uma mulher de Deus, irmãos. Eu falo com convicção que eu conheci a Rosângela antes de ser crente e conheci ela e depois a vida transformada. E que mulher de Deus, irmãos. É coisa que a palavra de Deus faz conosco. Transformação, ela nos transforma. E de dentro para fora. Coloca para mim rapidamente Atos 11, do 21 ao 24. Aleluia. (21 ao 24). Aleluia, Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo, porque é através de nós que muitos vão se converter ao Senhor. E esses 3 bilhões de pessoas vão diminuir, irmãos. É através de nós, é através da igreja de Cristo, que nós venhamos a estar convictos, irmãos, que é através de nós em que muitos vão se converter ao Senhor. Coloca para mim Mateus 25, 21, por gentileza. Aleluia, Jesus. Mateus 25, 21. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar com isso. Comigo, é esta frase que nós temos que desejar ouvir do Senhor no último tempo, quando nós chegarmos lá. Aleluia, que tudo que o Senhor, irmãos, tem entregado em nossas mãos, nós vamos fazer prosperar em nome dEle.
Viemos fazer prosperar. Se Ele entregar almas, que viemos fazer prosperar essas almas, ter mais almas para o Senhor e ouvir essa frase maravilhosa, que eu tenho certeza que Paulo e Timóteo Ele aguarda para ouvir. E tantos outros irmãos. Muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco, por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Entra para o gozo e alegria do teu Senhor. Aleluia, que nós venhamos estar aguardando para ouvir essa frase. Venha festejar com o teu Senhor. Entra para a alegria do teu Senhor. Que nós venhamos estar ansiosos para ouvir isso. Que nós somos fiel com o pouco que o Senhor nos deu e aumentamos e multiplicamos para o reino. Aleluia. Irmãos, vou citar algo aqui de Martin Lloyd Jones. Ele disse assim: a tarefa de pregar é o chamado mais alto, maior e mais glorioso que alguém pode receber. Se você quiser adicionar algo a essa tarefa, eu diria, sem hesitação, sem medo de errar, que a necessidade mais urgente da igreja cristã hoje é a pregação autêntica. Não adultere a palavra de Deus em momento algum. Por ser a necessidade maior e mais urgente da igreja, é também, evidentemente, a maior necessidade do mundo. Não há nada como a pregação. Ela é a mais elevada tarefa deste mundo, a mais emocionante, a mais empolgante, a mais compensadora e a mais maravilhosa. É a pregação da palavra de Deus, amém? Que os irmãos venham ficar com essa palavra em nome de Jesus, e assim eu agradeço a minha oportunidade.